aguardando aqui. Ah, foi já. Ah, já entramos ao vivo, já aqui no YouTube também. Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. É com muita alegria que a gente está aqui, mais uma semana, realizando esse lindo projeto de leitura do livro A Ressurreição das Pessoas e a Vida Eterna, a partir de agora, é a nossa realidade. A gente começou a fazer esse trabalho de leitura da obra do Dr. Grabovoi. Esse livro é um dos, não digo que seja um dos mais importantes, né? Porque todos os livros, todas as obras, os trabalhos do Dr. Grigori Grabovoi são muito importantes. Mas é um livro-chave para que a gente entenda o que significa a vida eterna, o que significa a vida, viver de forma leve, alegre, em harmonia com Deus, tá? Então, esse é um livro maravilhoso para vocês obterem essas informações. E hoje a gente está já na 14ª semana de leitura, a gente está fazendo a leitura semanal desta obra, tá? Aqui no canal já deixei os 4 primeiros vídeos, né, das primeiras semanas já liberados, mas depois, se vocês quiserem participar das concentrações da leitura anterior, vocês podem entrar no meu grupo, PRK, Grabovoi Brasil, no Facebook, depois eu deixo o link. E hoje a gente está no capítulo 2 do livro, onde falam-se sobre princípios básicos de ressurreição, e a gente está no tópico 3, tá? Dentro desse capítulo 2, que a gente vai começar sobre princípios do 3º nível, tá bom? Então, vamos fazer a leitura aqui agora. É importante para aqueles que estão chegando nesse momento, sempre que a gente estuda uma obra do Dr. Grigori Grabovoi, seja em textos, em sequências numéricas, formas, é importante vocês terem sempre uma tarefa, um objetivo concentrado na mente, juntamente com o trabalho que a gente vai fazer aqui, tá? No caso, a gente aqui está trabalhando também a macro-salvação, quem estuda os ensinamentos sabe disso, da importância da gente realizar sempre tarefas, objetivos, para que seja bom para tudo e para todos também, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês uma tela e a gente vai começar a leitura aqui. Então, a gente está no capítulo 2, Princípios Básicos da Ressurreição, no tópico 3, né, dentro desse capítulo, sobre princípios do 3º nível. Agora examinamos os princípios do 3º nível. Deve-se notar que, do ponto de vista da hierarquia, esses princípios são menos importantes de certa forma, mas às vezes podem se tornar mais importantes do que os princípios do 2º nível. O leitor pode perguntar: por que isso acontece? Por que os princípios se sobrepõem e por que há tantos deles considerados como os princípios básicos? Esta é uma questão séria, por isso vamos discuti-las em detalhes. Vamos imaginar um edifício, por exemplo, o edifício principal da Universidade de Moscou, em Vorobiev-Gori. Para que se tenha um entendimento completo do que é necessário para você contorná-lo, porque só assim poderá ser visto de todos os lados, você precisa ver por dentro, dar uma olhada no auditório, salas de aula, refeitórios, quartos do dormitório, apartamento dos professores. Mas, se uma pessoa possui um estado de consciência superior, então, como foi dito na introdução, ela pode ao mesmo tempo ver todo o edifício, tanto por dentro quanto por fora. Todo o prédio, todos os quartos de uma só vez. E o número de quartos não importa, mas quem ainda não adquiriu a percepção da 4ª dimensão do espaço terá que caminhar muito para examinar todo o edifício. Você pode tirar fotos enquanto caminha pelo prédio. Se você olhar para o edifício de um lado e em seguida andando em torno dele um pouco mais, olhe para o outro lado naturalmente. Você ainda pode ver o canto do edifício que acabou de passar, embora de um ângulo diferente. O mesmo se refletirá nas fotos. A sobreposição é inevitável. O mesmo acontece com os princípios. Na realidade, há apenas um princípio, mas
pela consciência desperta comum, ele é percebido como uma espécie de multidimensional e, portanto, como no exemplo com edifício, ele deve ser considerado de diferentes perspectivas. Como resultado disso, temos muitos princípios. Da mesma forma, para se familiarizar com o edifício a partir das fotos, é necessário revisar muitas fotos. Portanto, tudo depende do estado de consciência. Aqui está outro exemplo. Há algum tempo, o yoga, principalmente a Hatha Yoga, era muito popular em nosso país. No início, muitas pessoas ficaram muito entusiasmadas com isso. Porém, com o tempo, foram ficando menos entusiasmadas, pois não conseguiram os resultados que esperavam. Mas o resultado é bastante natural, e aqui a situação é bastante semelhante à do exemplo anterior. A questão é que existe apenas um yoga, e ele foi criado por pessoas que possuem estado superior de consciência. Para uma consciência desperta comum, o yoga é multidimensional e, portanto, só pode ser percebida em partes apenas como aspectos separados. E esses aspectos separados do yoga com letra maiúscula, são Hatha Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga. Existem outros yogas também, mas estes, a uma primeira aproximação, podem ser considerados os principais. O objetivo do yoga é elevar o nível de consciência e, portanto, move-se em direção a Deus. A palavra yoga significa juntar, união, unir. Portanto, a palavra yoga indica claramente o objetivo, estar em contato com o Criador. Se apenas um aspecto do yoga, por exemplo, físico, Hatha Yoga, for levado em consideração, mas outros elementos, pelo menos elementos chaves de outros aspectos do yoga, são desconsiderados, a saber, a aspiração espiritual adequada, Bhakti Yoga, o conhecimento adequado, Jnana Yoga, os princípios de desenvolvimento da consciência, Raja Yoga, e compreensão do que é uma ação adequada e como ela é realizada, Karma Yoga. Se esses elementos estiverem faltando, então a prática de Hatha Yoga se transforma em simples exercícios físicos, em ginástica ordinária. Uma situação semelhante ocorre virtualmente em todas as esferas da atividade humana. Vamos considerar uma das questões mais importantes, a compreensão do mundo. Novamente, temos um objeto multidimensional e, portanto, novamente, apenas seus aspectos isolados são retirados e, novamente, temos, como acabamos de ver no yoga, abordagens separadas, caminhos separados. O caminho da religião em sua forma presente, o caminho da ciência, o caminho da arte. Existem outras abordagens também, mas estes são os principais na sociedade moderna. Vamos dar uma olhada nessas abordagens separadas, por exemplo, no caminho da ciência. E vamos pegar a física, uma das ciências fundamentais, como exemplo. O avanço dessa ciência, seu progresso é indubitável. No entanto, devido à impressão do progresso que a ciência fez, a ciência gradualmente se idealizou. Suas afirmações adquiriram status de 100% verdadeiras. Uma palavra de cientista tornou-se a verdade última. Para tanto, torna-se necessário ver como, em geral, a ciência é criada. A questão é que as pessoas cuja profissão é outra que não a ciência, muitas vezes pensam que a física, por exemplo, é uma ciência exata, que na física tudo é baseado em provas e, portanto, as afirmações que os cientistas fazem podem ser confiáveis. No entanto, na realidade, a situação é muito mais complicada. O principal perigo está nos postulados iniciais, com base nos quais todo edifício da ciência é construído. Esses postulados não são provados, simplesmente não podem ser provados. Se algum postulado pode ser provado, significa que não é original.
O próprio fato de ser possível provar uma determinada disposição indica que essa disposição não é básica, não é fundamental. As provisões fundamentais em toda a ciência são as provisões que servem de fundamento sobre o qual todo edifício dessa ciência é construído. Essas são as provisões, ou as leis das quais o resto pode ser deduzido. Mas eles próprios não podem ser deduzidos, eles são apenas declarados, e é isso. Como exemplo, podemos examinar a segunda lei de Newton, sobre a qual fomos informados na escola. É uma das leis subjacentes à mecânica clássica. Isto representa uma equação que liga três quantidades: massa de um corpo, força atuando sobre ele e aceleração adquirida pelo corpo como resultado da força atuando sobre ele. Vamos considerar brevemente todos esses três conceitos. Começaremos com a massa. O problema da massa é um dos problemas não resolvidos da física moderna, e é impossível resolver completamente esse problema sem considerar o fato de que qualquer pessoa cuja massa é discutida é um produto da consciência coletiva. Já sabemos disso. Todos os corpos foram criados com base na consciência coletiva, bem como as leis, que, portanto, podem ser alteradas. Agora, com relação à força. Força caracteriza uma interação de corpos. 4 tipos de interações fundamentais são conhecidos pela física ortodoxa moderna: gravitacional, eletromagnética e 2 outros tipos de interação pertencentes às forças nucleares. Isso é o que a ciência moderna sabe, mas, na realidade, também existem outros tipos de interação. Como exemplo, vamos considerar um caso da história recente. Quando a represa de Aswan estava sendo construída após o transbordamento do Nilo no Egito, alguns monumentos da arquitetura antiga, especificamente as estátuas dos faraós, teriam de ser submersos. Eles eram estátuas colossais feitas de rocha sólida. Bem, descobriu-se que a tecnologia atual não é capaz de realocar essas estátuas inteiras e elas tiveram que ser serradas em pedaços separados. Surge a pergunta: como é que as pessoas que o fizeram teriam sucesso na tarefa? Os padres da época sabiam realizar tal tarefa. Eles reuniram pessoas suficientes e direcionaram adequadamente a consciência coletiva dessas pessoas. Como resultado, o monólito se moveria para o local designado. Na equação de Newton, a aceleração ainda não foi considerada. Todas estão bem familiarizadas com esse conceito. Ele informa o quão rápido um carro de partida pode ganhar a velocidade necessária. Tanto a aceleração quanto a velocidade estão associadas à medição de distância e tempo. E a distância é medida entre 2 pontos no espaço. Isso significa que, no final, os conceitos de aceleração e velocidade chegam aos conceitos de espaço e tempo. Já sabemos que espaço e tempo são construções da consciência coletiva e, portanto, tudo o que acontece pode ser alterado pela consciência. E também devo dizer-lhe qual é o problema aqui. Para entender o que são espaço e tempo, é preciso possuir um estado superior de consciência. Portanto, a equação original da mecânica clássica não é muito clara. A situação semelhante ocorre também em ramos da física, e assim, não se deve esperar que todas as conclusões das equações básicas sejam verdadeiras. E deve-se ser especialmente cauteloso em relação às declarações de cientistas referentes ao universo. Como já disse antes, a realidade física, isto é, certa realidade objetiva como tal, na realidade não existe. O que as pessoas pensam que é realidade objetiva é, de fato, a manifestação da consciência coletiva.
A posição dos cientistas com sua crença na existência da realidade física objetiva pode ser ilustrada pelo seguinte exemplo. Vamos imaginar uma pessoa no auditório de um teatro assistindo a uma apresentação. Ele é levado pelo ato. Ele também pode começar a levar a sério o que está acontecendo com um dos personagens. Começar a se preocupar, até mesmo sua respiração pode ser afetada. Ele pode ficar tão envolvido que se esquece de todo o resto e começa a aceitar o que está acontecendo no palco como uma realidade. Mas a realidade é bem diferente. Os atores podem sair do palco, trocar de figurino e começar a encenar uma peça completamente diferente. Desde a infância, os cientistas assistem a uma longa peça no palco da existência. E muitos deles ficam tão acostumados a isso que quase automaticamente aceitam o mundo ao redor como uma realidade objetiva. E é particularmente devido a que, aliás, as pessoas passam por tantos problemas em suas vidas. Elas não conseguem entender que, se necessário, tudo o que precisam fazer é mudar o curso da peça ou mudá-la de todo. Na realidade, cada pessoa tem as chaves da sua própria felicidade. Precisamos apenas ter um bom entendimento da situação e dizer corretamente: abre-te, Sésamo. Muitas vezes o que pensamos ser um conto de fadas, isto é, algo inventado, na realidade, é uma história pitoresca das verdades escondidas por trás da cobertura externa da realidade. Então, quando cito como exemplo, abre-te de Sésamo, só quero dizer que esta frase comunica o conhecimento do controle da realidade. E é essa prática, a prática do controle da realidade, a prática do controle dos acontecimentos que está na agenda atual e que se torna urgente para todos nós. Voltando à ciência, gostaria de dizer o seguinte: o problema é que para cada um cientista, mesmo um notável, mesmo tendo estado de consciência comum, a realidade parece totalmente diferente em comparação com o que se abre para alguém em estados superiores de consciência. Vou lembrá-lo de que uma consciência desperta comum vê o mundo através do prisma do espaço e tempo tridimensional, e é precisamente esse modelo que é usado pela ciência ortodoxa. Pelo que eu disse anteriormente, podemos ver o quão limitada e problemática essa abordagem é. As armas de destruição em massa foram feitas exatamente com base nessa abordagem. E, portanto, não é de admirar que a ciência ortodoxa, especificamente a física, esteja atualmente em estado de crise, e a ciência busca uma saída desta crise na direção errada. Para elucidar a situação, usarei uma comparação conhecida. Imagina uma grande árvore ramificada com muitas folhas diante de você. Se acontecer de haver uma estação de seca, as folhas da árvore começam a amarelar, murchar. Se você gostaria de ver as folhas verdes e cheias de vida novamente, seria inútil e não faria sentido começar a alisá-las ou fazer outra coisa para tentar ajudá-las. Para resolver o problema, você precisa ir para outro lugar, precisa fazer algo diferente. Você precisa regar as raízes da árvore, e então todas as folhas ficarão verdes e cheias de vida novamente. O mesmo acontece com a ciência. Precisamos nos voltar às raízes. As raízes do corpo precisam ser regadas. O estado do corpo precisa ser mudado. O estado de consciência precisa ser mudado. Sua própria consciência deve controlar a realidade. E esta é a base sobre a qual qualquer ciência deve ser construída. A ciência baseada na consciência controladora de uma pessoa permite neutralizar tecnologias destrutivas e se tornar a verdadeira proteção do homem. Vou repetir mais uma vez. A percepção que uma pessoa tem do mundo
depende do nível de seu estado de consciência. Ter alcançado um estado superior de consciência dá uma percepção diferente do mundo, uma compreensão diferente, um tipo diferente de conhecimento. Um enunciado bem conhecido refere-se a este problema também. Pouco conhecimento afasta alguém de Deus, mas grande conhecimento traz de volta a ele. Eu gostaria de chamar a sua atenção para um ponto muito significativo referente ao princípio 1.3. Vou lembrar a você este princípio. Nossa consciência percebe o que existe em nossa consciência como realidade. Já sabemos que tudo que a pessoa vê ao seu redor, tudo o que o rodeia, é construído a partir da consciência coletiva. Com relação a isso, surge a seguinte questão. Se o nível do estado de consciência de uma certa pessoa é significativamente mais alto do que o nível da consciência coletiva, então, como por exemplo, uma explosão nuclear afetaria essa pessoa? Para responder a essa pergunta, a seguinte comparação pode ser feita. Imagine que você está no campo caminhando por um campo aberto e de repente uma tempestade começa. Nuvens de tempestade cobrem o céu e relâmpagos brilhantes começam a atingir o solo. E ser atingido por um raio, como sabemos, não augura nada de bom a ninguém. A situação, portanto, torna-se séria. No entanto, se durante a tempestade, em vez de estar em um campo, você estiver a bordo de um avião que está voando alto acima das nuvens, de modo que a tempestade violenta está em algum lugar abaixo, então você pode observar com curiosidade pela janela da cabine o que está acontecendo abaixo dele. E é ainda melhor assistir a tempestade violenta de uma cabine satélite. De uma cabine satélite, muitos outros fenômenos podem ser vistos também. Por exemplo, uma tempestade passando pela Terra, varrendo tudo em seu caminho. Então, assim como um furacão varrendo tudo para longe de seu caminho, pode ser silenciosamente observado da altura do satélite, de modo que se possa observar de forma semelhante o que acontece na esfera da consciência coletiva do alto de um nível muito mais elevado do estado de consciência. E assim, a mesma explosão nuclear não será capaz de destruir alguém que atingiu um alto nível de estado de consciência, pois tal pessoa está agora fora do alcance das tempestades comuns. Ela já entrou no fluxo da eternidade. Existem pessoas assim, e posso dizer que depois de algum tempo elas aumentarão significativamente. O que acabei de dizer pode ser colocado de uma maneira diferente. Como já foi mencionado, existem cientistas que acreditam que o mundo circundante é governado por certas leis objetivas. A partir dessa perspectiva, elevar gradativamente o nível de estado de consciência de uma pessoa significa que à medida que essa pessoa cresce, ou seja, à medida que vai ultrapassando o nível da consciência coletiva cada vez mais, ela se torna cada vez menos sujeita a um número cada vez menor dessas leis objetivas. Menos e menos essas leis objetivas são capazes de afetá-lo. Um dos exemplos relativamente simples é a levitação, ou seja, superando a gravidade pela consciência e o voo do corpo como resultado. Notarei que muitas pessoas simplesmente nunca pensaram em tal fenômeno, e é porque, sob a influência da ciência ortodoxa, existe uma ideia pré-concebida na sociedade moderna sobre as leis como algo fixo, como algo que representa um determinado dado imutável. No entanto, cada pessoa, em um período de tempo comparativamente curto, pode aprender a mudar a lei da gravidade por si mesma e, assim, aprender por sua própria experiência o que é levitação. Mas, se a consciência coletiva for mudada a esse respeito, isso fará com que a própria lei mude.
Na minha prática de salvação, é muito importante não meramente observar e registrar certas leis, certas situações, mas poder, com base no controle da consciência, mudar leis, situações, acontecimentos na direção desejável para o homem. Acho que a lacuna significativa da ciência ortodoxa mencionada acima precisa de mais atenção, a saber, o fato de que a ciência ortodoxa está engajada na mera observação dos fenômenos e no registro das leis que foram descobertas. Tal abordagem da ciência é, obviamente, explicada pela crença existente na natureza objetiva dos fenômenos do mundo circundante, em sua existência independentemente do homem, e, portanto, o propósito da ciência é visto como descobrir as regularidades existentes e para descrevê-los. Então, hoje a gente fez mais uma leitura de um trecho muito interessante, tá? Se você está chegando agora, nesse momento, pegou o bonde andando, recomendo que vocês acessem os vídeos anteriores, tá? Para que vocês ouçam o livro desde o início. A gente está fazendo uma construção de pensamento, tá? Estudar os ensinamentos do Dr. Grigori Grabovoi significa realmente expandir a consciência, a gente realmente retirar os véus, né, dos olhos, tirar as crenças limitantes, paradigmas, tá? E a gente co-criar e ter esse poder real em nossas mãos para co-criar a nossa realidade em direção sempre a um desenvolvimento harmonioso criativo para todos, com a nossa consciência, tá? Dr. Grabovoi passa tecnologias. Eu vou, não sei como é que eu vou agora agradecer vocês que estiveram presentes aqui no YouTube. Vou continuar com o grupo, lá no meu grupo fechado do PRK Grabovoi Brasil, vocês também são bem-vindos, tá? E aí eu vou continuar, porque a gente sempre faz a leitura e depois a gente troca as ideias, tira algumas dúvidas, tá? Mas aqui no YouTube vou deixar esse trecho da leitura com vocês, muito especial, muito bonito, tá? E espero que cada vez mais e mais pessoas realmente estejam abertos, né, para receber as informações muito especiais e muito profundas dos ensinamentos do Dr. Grigori Grabovoi, tá? Então, vou dar um tchau, a gente vai dar um tchau aqui para o pessoal do YouTube, vou continuar com o grupo e espero vocês na semana que vem para a leitura da continuação da leitura, que o livro são 657 páginas, como eu já passei nas leituras anteriores, a gente não vai realizar a leitura toda das 657 páginas, porque 400 e poucas do livro em si, a ressurreição das pessoas e a vida eterna a partir de agora é a nossa realidade. Depois tem umas 100 e poucas páginas de documentos, tá? Mas de fatos, né, que o Dr. Grabovoi cita, ele tá tudo documentado, então vou fazer um vídeo com as pessoas também para mostrar. E no final ele finaliza com o livro Métodos de Concentração, que ele recomenda que a gente pratique todos os dias o livro Métodos de Concentração para a gente acelerar também o nosso processo de expansão da consciência com os métodos que ele passa diariamente, tá? Então, agradeço a participação de vocês, vou continuar com o grupo na sala, sejam sempre todos muito bem-vindos. Depois, de tarde, eu coloco a descrição certinha, onde que está o grupo, como é que é. E para saber qual o dia da leitura de cada semana, vocês podem me acompanhar nas redes, eu colocarei também na descrição, ou no Instagram, quem preferir, depois também pode acompanhar, tá bom? Então, para quem está no YouTube, obrigada.